falar do cano bíblico. Bom, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que aí é o Antigo e Novo, né? Então forma a Bíblia Sagrada, certo? A Bíblia completa, a nossa Bíblia completa é Antigo e Novo Testamento, certo? Tá? E aí vamos falar aqui depois. Tá? Para a gente entender sobre cânon, a gente tem que entender então o significado da palavra, né? A etimologia da palavra, ou seja, como a palavra se formou. Toda palavra ela tem um fundo histórico, como ela se formou, como ela começou. Tá? Isso é a etimologia da palavra, aquilo que deu origem à palavra, né? Alguma coisa, tá? Entendeu? Deu origem àquela palavra. Então, é o nosso caso. Vamos conhecer a etimologia da palavra cânon. Bom, alguém poderia me dizer o que é cânon? Cânon, não é cânon não, tá? É cânon. De cana. É o rolo, né? Rolo. O que mais? Você falou? Canudo. Canudo. O que mais? Tem mais? Não. Bom, conjunto também, pode ser conjunto. A palavra cano, ela vem do grego cano. Basicamente a mesma coisa, né? E essa palavra, lê para mim aí alguém, Apocalipse, capítulo de número 21, versículos 15 e 16. Quem lê para mim, Apocalipse, capítulo 21, versículos 15 e 16. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana de até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Na realidade, João está vendo aí, João vê a cidade celeste, descer da região celestiais. Isso vai acontecer depois do milênio, né? Quando o céu vai descer, ou a cidade celeste, onde Deus habita, né? Vai descer e vai ficar próximo à terra, né? Isso é depois do milênio no reino eterno. O reino eterno, Deus vem morar com os homens, né? Você pode ler todo o capítulo 21 de Apocalipse que você vai descobrir isso, né? Eu brinco quando a testemunha de Jeová dizem que nós vamos morar para sempre no paraíso da terra, eles têm razão, tá? Eles têm razão. Aí não tem razão em dizer que é só eles. E de que só acesso à cidade celeste ao céu só os 144 mil. Aí não, aí está tudo errado. Tá bom? Não é só ele, o resto está tudo errado, só tem razão uma coisa, né? De que nós vamos habitar sim para sempre no paraíso da terra, porque a terra vai ser restaurada completamente, certo? E Deus vem morar com os homens. Leia o capítulo 21 de Apocalipse, mas não é o nosso caso de escatologia aqui, só estou mostrando isso para vocês, tá bom? E então, aí você vê que o anjo que mostra, João leva João a um alto monte, mostra a cidade santa, e João vê a cidade santa, e vê esse anjo, ele tem uma cana. Então, uma vara, exatamente, uma vara de medir. Seria uma régua, né? Ou uma régua, exatamente, uma régua, vamos falar, régua, tá bom? De medir, né? Então, isso é cano. Então, daí, esse termo é usado para falar da canonicidade bíblica, ou de um livro, de que aquele livro é correto, foi medido e foi achado correto. Medido o quê? A sua mensagem, entendeu? Os seus autores, porque foram criadas regras na igreja primitiva ainda. Os rabinos já tinham as regras dele, que é o Antigo Testamento, no caso, né, os rabinos judaicos, mas o pessoal da igreja criou algumas regras. A gente vai falar um pouquinho dessas regras, que eles entenderam que era uma maneira. Por exemplo, você teve no século II da era cristã, um camarada, esqueci até o nome dele agora, que se dizia um profeta,
Aí dizia então que Deus continuava falando da mesma maneira como Deus falava no Antigo Testamento, e ele era tão profeta quanto eram os profetas do Antigo Testamento, e a mensagem que ele escrevia era a mesma dos profetas, essas coisas todas. E começou a barulhar a mente da igreja. Aí a igreja, no segundo século, a igreja, ela começou a entender que ela precisava organizar o livro sagrado, que tinha o Antigo Testamento, que já era altamente aceito, não por toda a igreja, mas pela maioria da igreja, e tinha as cartas escritas, tinha os evangelhos, né, escritos pelo apóstolo João, por Mateus, né, os apóstolos João e Mateus, e por Marcos e por Lucas, e tinha, entendeu, as cartas escritas por Paulo, por Pedro, por João, essa coisa toda, e eles entendiam que precisavam organizar isso. Entendeu? Porque a igreja, porque surgiram muito, no segundo século então, da era cristã, surgiu muita coisa, muito material. Por exemplo, surgiram materiais, você tem os apócrifos, né, na Bíblia, mas surgiu os materiais chamados pseudos epígrafes, tá bom? Ou epigrafes, né? Alguns falam epígrafe, não vamos... É só questão de acento, tá bom? O que era isso? Era alguém, por exemplo, Epístola de Barnabé. Barnabé quem foi? Companheiro de Paulo. Aí surgiu o camarada lá, escreveu, aí botou lá Epístola de Barnabé. Ah, foi Barnabé que escreveu? Não, essa epístola foi em torno de 130, 135 depois de Cristo. Barnabé já tinha batido as botas há muito tempo. Entendeu? Mas por Barnabé ter uma projeção grande na igreja, a história de Barnabé, então ele botava o nome de Barnabé. E aí tem um monte de coisa, né? Entendeu? Tem mais livros dos apóstolos, tem de Judas, tem de Tomé, e tem, entendeu? Não Judas, irmão de Jesus, que escreveu a sua epístola, mas do Judas Tadeu, né? Entendeu? Você tem dois apóstolos chamados Judas, né? Você tem o Judas Iscariote, que é o que traiu Jesus, esse morreu logo, né? Mas tem o Judas Tadeu também, ou Lebeu, né? Que era um outro apóstolo, né? Que era Judas de Tiago, o pai dele era Tiago, né? O pai dele não tem nada a ver com o apóstolo Tiago, né? Então, aí a epístola de fulano, então surgiu, e a igreja começou a entender, nós precisamos organizar isso. Porque nessas epístolas viam muito ensinos estranhos, viam muita coisa estranha, né? Coisa que não era, entendeu? E aí eles começaram a entender, precisamos então organizar e tal. E aí começou, a partir do segundo século, começou as reuniões para identificar o que é inspirado, o que não é inspirado, o que a gente aceita como princípio doutrinário para a gente, o que não aceita, aquela coisa toda. Então, a partir do segundo século da era cristã, isso começou, tá bom? Isso durou basicamente 3 séculos, tá bom? Entre o ano 100 e 200, entre o ano 200 e 300, e entre o ano 300 e 400. Porque a Bíblia, como nós a temos, ela foi confirmada no Concílio de Cartago, entendeu? Na Itália, em 397 depois de Cristo. Você vê, foram 3 séculos de trabalho árduo, depois que parou a produção de escritos, parou com João, né? No livro da Revelação, no Apocalipse, né? E aí, já a partir do segundo século, João, então os escritos de João, ele principalmente as epístolas, né? O Evangelho de João era assim, entendeu? Tido em alta conta pela igreja, tá bom? Então a igreja passou 3 séculos, 300 anos debatendo esse negócio. Então não foi fácil o negócio. Só uma pergunta. Tinha um livro que ficava no lugar do Apocalipse, Tinha um livro que era no lugar do Apocalipse? Não, tem vários livros apocalípticos. Tem esses pseudos epigráficos. Que entravam no lugar do livro de João. Até então não era o Apocalipse que era aceito. Não, quando a Bíblia foi completa, já foi um Apocalipse. O que existiam eram esses livros, que eram livros, essas cartas, lembra, não era um livro só passou a ser um livro como nós temos hoje, a partir do, entendeu, do cano completo. Uma vez eu vi um rapaz, que ele é professor também em seminário, ele falando sobre isso, que acho que foi no 3º século que entrou o Apocalipse.
Tem Apocalipse de Sirac, se eu não me engano, Sirac é o nome dele, alguma coisa assim. E tem um outro também, uns 3 ou 4 Apocalipse, tá bom? Apocalipse São João, que é o de João, que é o da Bíblia, né? No caso, a revelação de João, mas foi exatamente por isso que a igreja começou a debater. Nós precisamos organizar essa coisa aqui para a gente ter, então, um padrão, tá bom? Então, cano vem de cana mesmo, de vara de medir, de régua, de medir. Então, aquilo que é correto, aquilo que está reto, né? Aquilo que está reto, né? Tá aí, então, a gente, por exemplo, a gente diz na área de educação que no Brasil nós temos um escritor, um educador que praticamente digamos assim, é canônico no Brasil, que é Paulo Freire, né? Que é até um pensador de esquerda, né? Bem de esquerda, mas a gente diz que ele é praticamente canônico. Por quê? Porque os princípios educacionais de Paulo Freire são muito bons. É exatamente mais ou menos dentro desse pensamento. Tá bom? Então, a igreja, ela passou então a se reunir para medir, para verificar o grau, digamos assim, de canonicidade, ou seja, de correção daquele escrito. E aí teve muito... Por que durou 300 anos? Porque teve muito debate, muita coisa. Você vê, na Septuaginta, os gregos, né, os rabinos judaicos, né, traduziram a Bíblia hebraica para o grego, certo? Traduziram do hebraico para a Bíblia hebraica, no caso, para o grego. Vocês leram, né, sobre isso, né, fizeram um trabalho. Tá bom? Mas, na continuação, você tem outros grupos de gregos mesmo que traduziu, digamos assim, os escritos, os apócrifos também. Os apócrifos foram traduzidos também. Mas eles não eram considerados, eram livros considerados como são, entendeu? De autenticidade. Não teria autenticidade. Não são inspirados, mas eles são exatamente importantes sob o ponto de vista principalmente histórico. No caso aí, principalmente primeiro e segundo Macabeus, né? Inclusive tem um terceiro Macabeus, tá bom? Que não foi traduzido na Septuaginta e mais tarde também na versão latina de Jerônimo também não, tá bom? Mas a igreja, aí por causa de tudo isso, era necessário então organizar então a Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos lá. Antigo Testamento, como é que se deu o cânon no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o cânon no Antigo Testamento, basicamente ele foi, digamos assim, feito pelos rabinos judaicos. A tradução da Septuaginta foi, antes de Cristo, os judeus, os rabinos judaicos, já criam que era a inspirada a palavra de Deus. Aí você tinha dois problemas. Fariseus, né? E saduceus. Tá bom? Qual a diferença? Os fariseus, tá bom? Isso é fariseu, é com Z, tá, gente? Esquece. Os fariseus, eles acreditavam na inspiração total da Torá, dos profetas e dos hagiógrafos, né? Vocês viram aí a divisão da Bíblia hebraica. Só que eles entendiam assim, a Torá tem um nível de inspiração maior. É a base de tudo. Exatamente. Tá? E aí os profetas vêm em segundo plano. Tá bom? E aí, em terceiro plano, vem os escritos, os hagiógrafos, que são escritos sagrados, hagiógrafos. Em terceiro lugar, mas eles criam na inspiração plena das 3 seções da Bíblia hebraica. Tá bom? Já os saduceus, eles acreditavam basicamente na inspiração plena da Torá. Tanto é que os saduceus não criam, por exemplo, em mundo espiritual. Em ressurreição? Nada. Nem o único ser vivente no mundo espiritual para o saduceu é Deus. Era Deus. E hoje você ainda tem gente dessa linha E quando fala Deus, lembrando, não é Deus trino como nós cremos. É uma pessoa, Jeová.
Yahvé, tá bom? Então para os saduceus só ele, não tem anjo bom, não tem anjo ruim, não tem nada no mundo espiritual. E também depois dessa vida não tem mais. Acabou. Morreu, acabou. Babou. Daí você vê que a igreja primitiva teve problema, porque muita gente da área dos saduceus se converteram e ficaram perturbando a igreja. Por exemplo, a igreja tessalônica, ela foi a da Galácia, né? Foi perturbada, mas a Tessalônica foi a mais perturbada. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, quem não trabalha, também é bom que não coma. Eu não me lembro se você fala isso na primeira ou na segunda epístola aos Tessalonicenses. Aí na outra, ele diz assim, eu trabalho dia e noite para não ser pesado a ninguém. Por quê? Porque parte dos irmãos que se converteram, que tinham, digamos assim, a visão dos saduceus, continuaram pensando como eles, tá bom? Eles estavam, digamos assim, venderam tudo, passaram a vender tudo e viver daquilo que eles tinham, porque Jesus vai voltar agora, nessa geração mesmo. E aí começou a morrer gente, e aí acabou, morreu, acabou, babou, não tem mais. E aí? Só Jesus ressuscitou, os outros não ressuscitam, ninguém mais ressuscita. Se você ler todo o capítulo 15, por exemplo, de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo está dando respostas acerca da ressurreição. Ele diz assim, entendeu? Se esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os anos, de todos os homens. É porque está dando resposta a essa turma, que era da igreja mesmo, pertencia à igreja, mas continuava sendo influenciado. Aí você tem esse problema aqui entre fariseus e saduceus. Daí então, entendeu, no antigo, como a base do antigo para a ressurreição, ela não é muito forte, apesar de que tem base para a ressurreição no antigo, já no antigo, tá bom? De vida após a morte, tem a base, entendeu? Tá? Então, mas como a base não era tão forte, então os fariseus e os saduceus, principalmente a Torá, você não tem base na Torá para falar de ressurreição. A base de ressurreição vem mais depois com os profetas, com os salmos e tal, mas aqui na Torá não tem muito, então os saduceus eles acreditavam na Torá. A Torá, os outros é meio duvidoso. Aí você teve esse problema. Mas já na época de Cristo, e aí vamos abrir Bíblia, você vê na época de Cristo que Cristo, tá bom? Ele defendeu as Escrituras, né? Olha só, Jesus endossou as Escrituras. Quer ver? Vamos lá. Quem lê para mim aí? Mateus 5, 17 e 18. Depois alguém lê Lucas 16, do 27 ao 29. 17 e 18, Mateus? Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tá, você vê que Jesus aí chancela o quê? A lei e os profetas. Na Bíblia hebraica. Eu não vim destruir. Tá? Vamos lá, outro texto aí. Vamos lá, Lucas 16, 27 ao 29. Isso, 16, versículos 27 ao 29. E disse ele: volte, pois, ó Pai, que eu mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas ouçam. Tá vendo? Mais uma vez Jesus o que chancela? Tem Moisés e os profetas. Mas Moisés é o que? A lei, a Torá. E os profetas. Ouçam. Tá bom? No outro texto Jesus diz assim: errai em não conhecer o quê? Aí Jesus já integraliza tudo. Ele já não fala só de lei, de profetas, ele agora já coloca os hadiógrafos também. As escrituras que para os judeus na época já era canonizada, ou seja, já era considerado como a inspirada palavra de Deus. Já estava valendo. Então, aí Jesus já está o quê? Chancelando. Ou seja, na época de Jesus, Jesus aprovou as escrituras hebraicas. Nós vamos ler alguns textos depois sobre a igreja, e você vai ver que a igreja,
ela cita várias vezes a igreja, né? Os escritores, o apóstolo Paulo e outros, né, citam várias vezes a inerrância, a inspiração, entendeu, das escrituras. Quais as escrituras? O Antigo Testamento. Você ainda não tinha a escritura produzida, o Novo Testamento ainda não era escritura divina, sagrada. Eram cartas que ainda estavam sendo o quê? Produzidas. Então os apóstolos também, digamos assim, eles chancelaram. Você quer ver? Vamos lá. Alguns outros textos aí, entendeu? Que os apóstolos então chancelaram, né? Entendeu? Para entender que, para a gente ver que a Bíblia Sagrada é inspirada da palavra de Deus. Vamos ainda falar de Jesus. João 5,18. Quem lê para mim? João 5,18. Depois outro pega aí para mim, depois de João 5,18, outro pega para mim Atos 18,28. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Tá bom, não era bem esse texto, eu anotei errado o versículo, mas não vamos nem para outro texto porque, entendeu? Vamos lá, Atos 18,28, era um outro textozinho que eu queria, mas eu acabei notando errado aqui. Atos 18,28. Pode ler? Pode. Pois disputava vigorosamente de Deus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Os crentes de Bereia, lembra? A gente fala muito dos crentes de Bereia. O apóstolo Paulo, na cidade de Bereia, né, levou o evangelho, fundou a igreja lá, e as pessoas então, entendeu, que se converteram, elas então, o apóstolo Paulo lia as escrituras. Qual escrituras? Qual era? O Antigo Testamento. Ele lia, e os crentes de Bereia iam então verificar se era conforme ele estava lendo. Porque como é que a igreja primitiva fazia? Ela pegava um texto do Antigo Testamento que falava de alguma profecia que se cumpriu em Cristo, algum acontecimento que se cumpriu em Cristo, aí eles liam o Antigo e eles contavam algum fato ocorrido no ministério de Cristo para provar que, na realidade, o Cristo que eles seguiam era o Cristo prometido, então, entendeu? No Antigo Testamento. Entendeu? Aquela referência que o senhor falou que ela leu, na minha versão fala a lei do sábado. A lei do sábado, entendeu? Porque exatamente tem a ver com o sábado, mas era um outro texto ainda no mesmo capítulo, se eu não me engano, mas tem a ver exatamente, porque o sábado está na lei, né? Entendeu? Está na escritura hebraica. Então era assim que eles faziam. Aí os cristãos de Bereia, vamos ver se é como ele está dizendo mesmo. Aí o apóstolo lia, eles iam lá, entendeu? E é assim mesmo como está dizendo. Então as escrituras, eles iam lá verificar nas escrituras, eles tinham cópias, né? Qual o livro que nós vamos ler hoje? Aí pegava todo mundo seus pergaminhos lá, vamos ler no livro tal. Aí, todo mundo com seu pergaminho, imagina uns grupos lá, e o camarada abria o pergaminho aqui e tal, e ficava um grupo em volta, porque não era todo mundo que podia ter, isso não era barato, isso era caro, gente. Nem todo mundo sabia ler. E tem esse problema, as mulheres então, era um problema, a mulher entendeu ler. Aquela comunidade, boa parte era pobre, né? Então era caro. Então imagina todo mundo em volta e tá lá o apóstolo com seu rolo lendo e eles compram. É isso mesmo. Aí o apóstolo, isso aí aconteceu no ministério de Cristo. Foi assim, assado, entendeu? Aquela coisa toda e aconteceu. No dia de Pentecostes, por exemplo, Pedro citou o livro de Joel. Sim, exatamente. Bem lembrado. Ele cita o livro de Joel para dizer que aquilo que estava acontecendo ali é o que o profeta Joel prometeu. Deus prometeu através do profeta Joel, capítulo 2 de Joel. Entendeu? Então, está citando as escrituras. Vamos para outro texto. Gálatas 3:22. Quem lê? Gálatas 3:22. Quem achar, lê. Mas 3:22. Isso. Mas a Escritura encerrou
tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Está vendo? Na Escritura. Porque ele entendeu o que acontecia com a Escritura aí, especificamente, o apóstolo Paulo está falando basicamente da lei. O que a lei fazia? A lei apontava para Cristo. Mas os sacrifícios da lei não podiam perdoar o pecado de ninguém, certo? Então, tudo foi encerrado debaixo da Escritura ou debaixo da lei, até que viesse então o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá, outro texto aí. Esse aqui é bom, esse é muito bom. 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Quem lê para mim? 3 do 15 ao 17. 2 Timóteo. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer de sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Está vendo? Paulo está dizendo a Timóteo, você sabe as sagradas letras. Que sagradas letras são essas? A Bíblia, a Escritura, o Antigo Testamento. Tá bom? Você sabe desde a tua infância, você conhece. E aí no outro versículo ele diz de toda a Escritura, toda. Ele diz uma parte não, é toda. E ele está falando, lembrando aí do Antigo Testamento, que era a Escritura que já foi aprovada por Jesus, que já tinha organizado e tal. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos lá. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Esse então, meu Deus. 20 e 21. É 1, né? 2 de Pedro, lógico, 1, 20 e 21, tá? Capítulo 1, versículos 20 e 21. Quem lê, gente? Vamos lá? Ó a Bíblia aí, com a Bíblia na mão. Quem achar, lê. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movimentados pelo Espírito Santo. Está vendo? Então, nenhuma profecia da Bíblia foi produzida por vontade humana, porque toda profecia foi inspirada pelo Espírito Santo. Veja bem, Deus usa seres humanos, amém? Amém. Seres humanos são imperfeitos, amém? A mensagem é perfeita, não é o ser humano que proferiu a mensagem. E Deus vai usar o vocabulário de cada ser humano. Você quer ver? Amós. Amós era um pecuarista, um agropecuarista. Ele diz assim, né? Amós capítulo 1, ele diz assim, eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou boieiro e plantador de sincômoro. Sincômoro era um tipo de figueira, né? Eu sou um boieiro, quer dizer, boiadeiro, né? Cuidador de gado, né? E gado aí, vamos lembrar aí, não especificamente boi, mas gado aí, quando a Bíblia cita gado, ela está falando de animais, entendeu? Por exemplo, caprinos, ovinos, né? Entendeu? São bodes, ovelhas e gado também, esse tipo de animal. Hã? Exatamente, inclusive esse tipo de gado, o pessoal diz que tem o gado miúdo, né? A Bíblia por vezes fala do gado miúdo, é isso aí, é ovelha, é bode e tal, entendeu? Essa coisa toda. Então, Amós era um homem do campo, Deus vai usar, e várias das metáforas de Amós ele faz, entendeu? De acordo com o conhecimento que ele tinha. Um profeta também que era também gente também do interior, Eliseu. O outro profeta também que era do interior era Abacuque. Então, entendeu? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não haja fruto na videira, nos currais não haja vaca, a ovelha da malhada seja arrebatada, todavia eu me alegrarei no Senhor do Deus da minha salvação, Jeová é minha força. Então ele usa produtos da agricultura e da pecuária, animais da pecuária, para fazer uma metáfora, para mostrar que apesar de que nada esteja bem, ele vai continuar confiando no Senhor. Amém?
Então Deus usa pessoas, por exemplo, se você vai para o Novo Testamento e vê Paulo é um cara, linguagem refinada, né, e tal. O cara era um erudito, o camarada era doutor da lei, o camarada foi criado aos pés de um dos melhores mestres da época, que era Gamaliel. Ele é um fariseu. Paulo foi criado para ser membro do Sinédrio e certamente chegaria a ser, o chefe lá do Sinédrio, lá o diretor principal do Sinédrio. Esse era o Paulo. Foi criado aos pés de Gamaliel. Futuramente Paulo teria a sua própria escola para educar crianças, meninos, no caso aqui, em todo o conhecimento da lei, como tinha os mestres daquela época. Tá bom? Aí Paulo se converte. Paulo usa o seu conhecimento, ele está naquilo que, que ele agora entende o que é, Jesus Cristo é o Salvador, o Messias prometido de Israel. Daí Paulo, porque Paulo ele quando se converte, ele converte em Damasco, na Síria. Aí ele começa já a pregar o evangelho, já imediatamente em Damasco. Ele teve que sair fugido de Damasco já. Aí foi para Jerusalém, se encontrou, lá em Jerusalém, principalmente com Pedro. Aí então ele sai de Jerusalém, tá bom? De Jerusalém então ele volta para sua terra. E aí ele passa 3 anos na região da Arábia, né? Não sabe exatamente ao certo aonde foi exatamente essa região. E o pessoal diz que é nessa região que ele recebeu as excelências das revelações. Por quê? Ele conhecia toda a lei. Um menino judeu com 12 anos, naquela época e hoje ainda, um judeu para fazer eles fazem vocês conhecem muito bem isso, o João certamente fala muito bem isso para vocês. Aos 12 anos ele tem que conhecer toda a Torá, ou seja, todo o nosso Pentateuco de cor. Então, imagina que Paulo, aí ele fica 3 anos lá na Arábia, e lá então ele tem toda a revelação de Deus acerca dessa conexão entre o Antigo e o Novo, entre as promessas do Antigo e o Novo. Aí vem Paulo então, e volta para o meio da igreja, quando ele vai para Antioquia, levado por Barnabé, e começa a pregar o evangelho, aí ele se torna um missionário que ele foi junto com Barnabé, vocês conhecem a história. Tá bom? Então, Paulo ele conhecia muito bem essa questão, e daí o ensino dele. Em 1 de Pedro mostra que toda a escritura é inspirada. Tá bom? Lembra-me alguém, 1 de Coríntios. 1 de Coríntios aí, capítulo... Deixa eu botar o óculos aqui, senão não vai. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. 1 de Coríntios 2, versículos 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando-as com as coisas espirituais, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Então, exatamente por causa da base que ele tinha. Hebreus, olha só, capítulo 1, versículos 1 e 2, quem lê para mim? Vamos lá, pular para Hebreus 1 e 2, depois Hebreus 4 e 12. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, depois Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Quem lê primeiro Hebreus 1, versículos 1 e 2? Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio de Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Está vendo? Ele está dizendo assim, olha, ele está chancelando, olha, Deus falou, aí possivelmente o apóstolo Paulo, né, a gente defende a tese que Paulo é o escritor aos Hebreus, apesar de ser autor desconhecido, né? Então ele está dizendo, antigamente Deus falou por meio dos profetas e de várias formas. Como é que ele sabia disso? Através da Escritura. E Deus nos últimos tempos nos falou através do Filho, ou seja, Deus se fez homem e ele se fez homem e ele mesmo se revelou a nós como pessoa, como ser humano. Tá bom? Vamos lá, 4 e 12, esse versículo é fantástico. De Hebreus, né? 4 e 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento
pensamentos e intenções do coração. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Qual a palavra de Deus? A Escritura. A Escritura. Então, o escritor aos Hebreus está chancelando mais uma vez, então, a Escritura. Por exemplo, por que a gente defende a tese de que Hebreus foi escrito por Paulo? Olha o conhecimento que esse cara que escreve Hebreus tem da lei. De sacrifícios e de tudo, entendeu? E faz essa conexão entre a lei e Cristo. É uma conexão fantástica. Só alguém como Paulo tinha esse conhecimento na igreja primitiva, tinha esse conhecimento da lei para fazer essa conexão. Tá bom? Fazer essa conexão. E aí vamos lá para a gente caminhar para o encerramento. Vamos lá, Apocalipse 1, versículos 1 ao 3. Quem lê para mim? Encerramento que eu digo desses textos aí. Apocalipse? Sim, 1, versículos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, enviando-as pelo seu sangue, as notificou o seu servo João, ao qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, João está dizendo essa palavra também aqui, essa revelação que eu vou escrever, que eu estou escrevendo aqui. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que lê também. Entendeu? Entendeu? Porque essas coisas aqui eu vou dizer para vocês, o tempo está próximo. Bem-aventurado, então leio. No final, no capítulo 22, você quer ver? Se é tão forte o livro de Apocalipse, vamos lá para o capítulo 22, eu não anotei aqui, então eu não me lembro qual o versículo, mas eu sei que é o capítulo 22. Vamos lá, vamos procurar aqui, capítulo 22. Vamos lá, agora vamos lá. Versículo 18, quem lê para mim? Capítulo 22, versículo 18. Eu, João, aviso solene... 18 e 19, tá bom? Pode ler. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a ela alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela a bênção descrita neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Amém? Esse termo que diz que a sua parte do fruto da árvore da vida, aí significa a vida eterna. E lógico, a cidade santa já está falando então na cidade santa, ou seja, não tem direito à salvação. Então, daí inclusive na questão canônica do Novo Testamento, os eruditos, reunidos, os teólogos então reunidos entenderam que a revelação de Deus parava aí. Porque não é para acrescentar mais nada. Lógico, o João está falando do livro de Apocalipse, né? Especificamente da revelação dele. Mas eles entenderam, né? Entendeu? Cessou a inspiração plena. Tá bom? Cessa aqui, não precisa de mais nada. A revelação está completa. Eles passaram a entender isso. Daí ser realmente o último livro da Bíblia é o último a ser escrito também. A Bíblia não está em ordem cronológica. Eu falei isso muito para vocês. Mas aqui é o último mesmo a ser escrito. E aí os teólogos, né, entenderam então que não precisa de mais, entendeu? Tudo que Deus tinha que falar com o homem através da palavra escrita já foi falado, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Então, pois não. Você acredita que realmente foi uma revelação, de que a revelação divina dessa palavra era que a Bíblia deveria mesmo acabar aí? Ou é uma interpretação somente humana, não teve revelação divina? Olha, eu não digamos assim, não digo assim que foi, que eu acredito que seja isso realmente.
Agora, eu acredito que não era mais necessário nada, como eles entenderam, não é mais necessário, porque tudo que Deus tinha que falar com o ser humano, ele já falou. Tanto é que quando tem alguns livros aí, alguns, por exemplo, os Mormons, o livro de Moroni, um monte de coisa assim, só traz confusão. Né? Só traz confusão. Como o livro de Apocalipse é o livro da consumação, então, Deus, olha só, né? Interessante essa sua pergunta. Deus criou o homem lá no Éden, né? Nos princípios criou Deus os céus e a terra, e aí Deus então começa a organizar a sua criação, já estava criada, no caso, aí o globo terrestre, o universo já estava criado e tal, ele agora começa a colocar em ordem a casa para então criar o ser humano, certo? Aí no sexto dia da criação, não vamos debater aí se é dia literal ou dia período de ano, não é essa a nossa aula aqui. Aí Deus cria o homem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, ou seja, um homem santo, justo, de um caráter correto e tal, e um homem, digamos, semelhante a Deus também nos seus atributos. Decidir ir e vir, entendeu? Decidir fazer, decidir criar, decidir, digamos, não criar, entendeu? O homem é livre para criar. Então Deus cria. Aí o que acontece? Esse homem peca. Aí Deus começa a trabalhar na história para trazer esse homem de volta para ele, não é? Deus começa a trabalhar, entendeu? Na história, tá bom? Lá no capítulo 3, no versículo 15, quando o homem peca, Deus já diz, entendeu, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, simbolicamente aí serpente Satanás. A gente sabe disso, não precisa dizer a vocês. E quem é esse um que nasceria da semente da mulher? Jesus Cristo. Então, se tu vai ver na história, Deus está trabalhando na história para trazer o homem de volta para ele. Porque o homem é o ser mais importante que Deus criou. Nenhum ser, nenhum anjo, por exemplo, os anjos têm várias classes, mas nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum arcanjo, que é o, digamos, o top dos anjos e tal, e nenhum anjo, simplesmente, Deus não criou ninguém conforme a sua imagem e semelhança, só nós. Aí quando chega aqui no livro de Apocalipse, Deus revela como é que se dará então a consumação de todas as coisas, quando o ser humano então vai voltar totalmente para ele. No finalmente todas as coisas o ser humano volta para ele, aqueles que seguem a Jesus voltam para ele. Aí, dentro desse entendimento, não tem mais nada que revelar, que o projeto de Deus então foi completo aí, entendeu? Então esse entendimento, essa palavra aqui, esses dois versículos foram fortes para os rabinos, não, os líderes, os teólogos que estavam, mas a gente entende sobre esse ponto de vista, porque consumo. Eu nunca parei para ler a Bíblia, outras versões da Bíblia, de outras religiões, igual a Bíblia católica. Mas, tá bom, eu entendi que Apocalipse fecharia, seria o desfecho de toda a humanidade. Sim. Mas a Bíblia católica, por exemplo, ela acrescenta algumas coisas no meio. Então, tipo, estaria ou não estaria faltando alguma coisa no meio? Porque não, a Bíblia católica, isso, a Bíblia católica não acrescenta nada no meio, né? A Bíblia católica tem os apócrifos, que são do Antigo Testamento. Os apócrifos católicos não são no Novo, não tem nenhum acréscimo no Novo. Na consumação não tem nenhum acréscimo. Os acréscimos da igreja da Bíblia católica eram no Antigo. Esses livros já tinham na época da Septuaginta, eles já foram traduzidos. Não pela Septuaginta especificamente, mas um pouco depois eles foram traduzidos. Até, por exemplo, 1º e 2º Macabeus. A Septuaginta acontece de 280 e poucos a 250 mais ou menos antes de Cristo, 240 e poucos antes de Cristo. Os Macabeus viveram, né, o período dos Macabeus acontece mais ou menos de 180 a.C. a 80, 70 e poucos antes de Cristo, foi 100 anos mais ou menos de governo Macabeu. Então, na época da Septuaginta, não tinha ainda a história dos Macabeus, nem depois, então não tinha. Mas aí houve essa tradução. Na época de Cristo já tinha essa tradução, tanto é que os essênios, eles trazem alguns livros dos chamados apócrifos, eles trazem então nos manuscritos do Mar Morto, lá de Qumran foi achado também, digamos assim, dos apócrifos, mas veio escrito depois. Então a Bíblia Católica ela não vai acrescentar no Novo, que é a consumação, ela acrescenta no Antigo, tá bom? São 7 livros, né? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, a Epístola de Baruque, daí são 7 livros, e mais os acréscimos ao livro 13º e 14º capítulo de Daniel, e mais acréscimos no livro de Esté, capítulo 1º, capítulo 4 de Esté também tem acréscimo,
capítulo 8, se eu não me engano, de Esté, e no capítulo 10, quando termina o livro de Esté, tem um acréscimo. Então, no livro de Esté são 4 ou 5 acréscimos do livro de Esté. E no livro de Daniel, 13º e 14º capítulo. E os 7 livros, mas não são acréscimos. E a própria Igreja Católica, ela não entende que os apócrifos são no mesmo grau de inspiração do restante da Bíblia. Elas têm esse livro como os deuterocanônicos. A segunda lei, um cânon de segunda lei, ou seja, uma deuterocanônico, né, canônico, né, falando de cânon, né, deuteros, lei. Tá aí Deuteronômio, por exemplo. É nomos, lei. Deutero, segundo, é segunda lei. Deutero, por quê? Deuteronômio, ele faz o quê? Um resumo do livro de Êxodo, Número e Levítico. Ele resume tudo, certo? Ele resume. Daí Deuteronômio, né? Então, a Igreja Católica entende os apócrifos dessa maneira, como são deuterocanônicos, mas não no mesmo patamar de inspiração do restante da Bíblia. Faz um decreto-lei. Se fosse inferior ou superior? Não, são inferiores. Não é no mesmo grau de inspiração do restante da Bíblia, para eles mesmo. Assim como os saduceus também tinham só... Exato, assim como os saduceus também acreditavam que a Torá era o máximo, o resto vinha depois e não tinha o mesmo grau de inspiração da Torá. Os saduceus acreditavam dessa maneira. Da Igreja Católica. Daí, por exemplo, eles passaram, o cânon bíblico foi organizado, tem um negócio aqui, quer ver? Até sobre o Novo Testamento, do Novo Testamento, tem um negócio aqui que diz assim, ó, quando em Cartago, quer ver uma frase aqui, quando em Cartago, em 397, quando foi completo o cânon do Novo Testamento, decretou-se que, ao lado das escrituras canônicas, isso foi o Concílio de Cartago, 397 depois de Cristo, quando o cânon do Novo Testamento foi confirmado, como nós temos hoje 27 livros. 27 livros, né? Aí diz assim, ao lado das escrituras canônicas, nada deve ser lido na igreja sob o nome de escritura divina, a não ser os 27 livros relacionados por nós aqui. Isso, não, isso aqui é a história do cânon bíblico, né? Isso aqui foi no Concílio de Cartago, aconteceu em 397 depois de Cristo, que é o concílio que confirmou então o Novo Testamento. Tá bom? Então você tem toda essa questão. Agora, como é que aconteceu então o cânon do Antigo Testamento? Lembra? Na época de Cristo, os judeus já tinham o Antigo Testamento, 39 livros, no caso na Bíblia dele 22 livros, certo? Vocês já descobriram isso aí, né? 22 livros, né? Tá? Porque, por exemplo, os 12 profetas menores é o livro dos 12, né? É tudo um livro só. Esdras e Neemias é um livro só também, tá bom? Então, vocês descobriram, os 22 livros, que correspondem aos nossos 39 livros, já eram considerados na época de Cristo como canônicos pelos rabinos. Mas a igreja cristã relutou muito em aceitar alguns livros. O livro de Ezequiel, foram 5 livros. Deixa eu ver se eu... Isso, 5 livros. Se eu tenho ele aqui, separado aqui para você. 5 livros que debateu-se muito sobre a inspiração plena. Foi o livro de Ezequiel, tá bom? O livro de Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Esther. O livro de Esther tinha a ver exatamente pelo fato de o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Você não vai achar o nome de Deus no livro de Esther. Por pai. Não tem o nome de Deus. Mas todos os acontecimentos mostram exatamente a soberania de Deus e o milagre de Deus na vida de Esther. Mas não tem o nome de Deus. Tanto é que no apócrifo, nos acréscimos a Esther, na oração de Esther e a oração de Mardoqueu, aí tem Deus. Aí ele proclama Deus, ora a Deus e tal, aquela coisa toda. Tá bom?
mas no original, no livro canônico de Esther, não tem o nome de Deus. Essa foi uma dificuldade. No livro de Ezequiel, tá bom? O livro de Ezequiel, por causa da figura, lembra daquelas figuras, daqueles querubins? Lembra das figuras dos querubins e tal, entendeu? Com roda, cheio de olhos e tal. Então achava-se isso muito fantasioso. Aí isso promoveu um debate, porque parte da igreja africana também rejeitou o Apocalipse de João. Porque Apocalipse também tem figuras e tal, entendeu? Mas a igreja, na época, por ter convivido, os apóstolos conviveram com João e tal, eles aceitaram muito mais fácil a revelação de Apocalipse, né? De João. Mas o livro de Ezequiel, eles tinham essa dificuldade. Provérbios, porque tem muitos provérbios. Porque o livro de Provérbios, ele é um livro bem particular na Bíblia, tá, gente? O livro de Provérbios, tem provérbios que é daquela época para aquela época. Tem provérbio que ficou naquela época, é daquela época, tá bom? Não se aplica, por exemplo, a gente hoje. Daí, então, a gente entender o livro de Provérbios, você tem que fazer essa separação. Aquilo que é aplicável a hoje e aquilo que era somente daquela época. Um outro problema, o livro de Cantares, de Salomão. Cantares de Salomão, a linguagem de Cantares, por vezes, é erótica. Inclusive, quando você olha a tradução de Cantares para o português, tem textos que não condiz com realmente, exatamente. Tem um texto lá que fala eu esqueci exatamente agora, era para eu ter trazido para vocês, mas depois vocês leram em casa, que fala de algo como, eu não me lembro que tipo de líquido estava falando, que está derramado no ventre. Não vou escandalizar vocês aí, tá bom? Mas no original ali, é na genitália feminina mesmo. E é como estava vendo, então, digamos, porque Salomão escreve para sua noiva, depois esposa. E Cantares, a gente faz uma comparação e diz que Cantares é o que? Fala do amor de Deus para com a sua igreja, o amor de Deus para com Israel, e entendeu? Do amor de Deus para com a sua igreja, certo? A gente faz, mas isso é uma aplicação, porque Cantares é um poema amoroso mesmo, e ele fala dos seios da mulher com uma romã, é seio mesmo, não é nada, é seio. Fala da beleza do amor conjugal, entendeu? Então, por causa disso, a igreja, imagina a igreja daquela época, olhando, isso é um sacrilégio, entendeu? O livro de Apocalipse também não sofreu problema aqui na igreja ocidental, por causa de que João tinha sido um apóstolo e tal de Jesus, conviveu com os líderes, por exemplo, com Policarpo, com outros, né, que conviveram na sua sequência. Mas a igreja africana, até o início do século XVI, ela não aceitava Apocalipse. Entendeu? Tinha na Bíblia, entendeu? Mas não aceitava exatamente por causa das figuras, né? Aquela coisa toda. Porque na época você tinha um problema de exatamente a questão de interpretação. Imagine, a hermenêutica, a interpretação bíblica ainda não tinha sido desenvolvida. Aliás, ainda nem tinha sido. Você olha a hermenêutica agora no período da chamada teologia contemporânea, que desenvolveu então os princípios da exegese, da crítica textual e tal, aquela coisa toda. E naquela época, quando fala de besta com 7 cabeças e 10 chifres, se pensava isso literalmente. Imagina um negócio desse. Daí, entendeu? A igreja então teve muita dificuldade para aceitar, tá bom? Cantares, outro livro. Por que Cantar não? Eclesiastes. Por que Eclesiastes teve dificuldade? No caso Cantares, a dificuldade foi erótica, tá bom? Por causa da linguagem, digamos assim, erótica, digamos, para a igreja daquela época, tá bom? Foi essa dificuldade. Já Eclesiastes tinha um problema da visão pessimista do livro. Porque se tu olhar Salomão, no livro de Eclesiastes, é uma visão, tudo é vaidade e aflição de espírito. Só tem uma coisa boa debaixo do céu, entendeu? Do homem, entendeu? Ele com medo bem do seu trabalho e tal.
E aí a igreja não entendia, porque Salomão faz uma reflexão da vida, tendo como base a própria vida dele, que ele viveu grande parte da vida dele, ele viveu longe de Deus. Grande parte. Salomão volta para Deus no final da vida. Quando, no capítulo 12, o que ele diz, né? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais você diga que não tenho nele o que? Contentamento. Ele está dizendo, isso está acontecendo comigo. Era melhor eu ter lembrado mais de Deus na minha mocidade. Aí ele diz assim, antes que escureçam os dias, ele está dizendo, estou ficando cego. Aí ele fala dos dentes dele que estava caindo também. Então agora o negócio já não era melhor ter... Aí você diz, mas Salomão não foi o grande sábio? Deixa eu dizer uma coisa para você. Salomão pediu muita sabedoria a Deus, não foi para guiar aquele grande povo, aquele povo de Deus, não foi? A sabedoria de Salomão foi muito aplicada para os outros, para ele mesmo. Isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para nós. Tá bom? Muitas vezes nós somos sábios de palavras, damos boas orientações aos outros, boas orientações, tá bom? Mas quando nós vamos viver aquilo, nós não vivemos literalmente aquilo. Salomão foi assim. Imagina, Salomão, 700 mulheres, fora as concubinas. Por que Salomão por que Salomão foi rei de paz? Aliás, o próprio nome de Salomão é rei de paz, tá bom? O significado. Por que Salomão foi um rei de paz? Porque ele fazia conchavo político. Fez aliança com vários. Aliança. Que era sua filha. Aí, para firmar aliança, o mais forte pegava a princesa do menos forte. Aí ficava. Aí constrói uma casa então para ela. Imagina, e fora as concubinas. Que ele ainda tinha, né? Lógico, as concubinas, gente, a gente fala às vezes, mas as concubinas, elas eram escravas que cuidavam normalmente das senhoras, no caso, né? E elas também ficariam, elas não casavam, porque elas ficariam à disposição do rei. Também, se o rei quisesse pegar uma. Cada um tivesse achou uma, era mais bonitinha e tal, entendeu? Vem cá. Cada um tivesse uma. Mas normalmente ele não ia pegar elas, digamos assim. Tá bom? Tem essa coisa. Então, olha só. Por isso que os mormons pegam o Antigo Testamento. Vamos ficar aqui, gente. Por isso que os mormons pegam o Antigo Testamento e eles têm várias mulheres também. Ah, é? Os mormons têm normalmente 4 mulheres, eles podem ter 4 mulheres, pelo mormonismo, né? No Brasil não pode casar, mas se vai lá para o Oriente Médio e casa. Lá e nem tá bom? Então veja bem, tá? Salomão, olha só, Salomão, tá? Essa falta de sabedoria dele, que fez com que ele foi o quê? Idólatra. As mulheres, imagina ele com a menina bonitinha, novinha e tal, e aí a menina vinha lá de Tiro, lá de Sidom, lá de não sei de onde, trazia os seus deuses. Aí montava o seu altar, porque naquela época, gente, a vida do povo, tudo envolvia religião. Tudo envolvia. As culturas, aliás, essa própria palavra cultura vem de quê? Vem de quê essa palavra cultura? Derivado de quê? Culto. Então as culturas antigas, elas se baseavam tudo na religião. Religião era o motivo de tudo. Aí elas traziam seus deuses. E aí eu estava um dia lá, hoje vou ficar com você. Se eu estou só brincando, vou ficar com você. Tá bom, você vai ficar, mas você vai adorar. Ah, não, mas então eu só adoro a Deus. Não, então não fica comigo não. Então fazia jogo. Lógico, estou falando isso, estou brincando, tá? Porque elas não podiam se divindade do que hoje, né? Eles davam atenção à divindade. Sim, exato. Então imagine, isso levou Salomão a praticar idolatria. Daí o livro de Eclesiastes é um livro de reflexão pessimista. O grande tema do livro de Eclesiastes é a nulidade da vida do homem sem Deus. Ou seja, o homem sem Deus não é nada. Não vale nada. Daí no final ele volta e diz assim, entendeu? De tudo que foi ouvido, que foi dito, que foi ouvido, o fim é o seguinte: teme a Deus e anda nos seus caminhos.
porque esse é o dever de todo homem. Ele finaliza aí, ou seja, graças a Deus ele se reconciliou. Tá bom? Mas vamos lá, gente. Então, a igreja primitiva, ela teve dificuldade para aceitar esses livros. O livro de Cantares, então, foi um problema seríssimo, por causa da linguagem. A nossa tradução, ela melhorou, né, entendeu? Para o João Ferreira de Almeida, que fez a primeira tradução para português, né? Depois foi veio outro. Foi o Manuel? Hã? Manuel fez para português. Não, mas ele não fez a tradução de toda a Bíblia. Ah, tá. A Bíblia toda, o primeiro em português foi João Ferreira de Almeida. 1950? Hã? Não, começou 1600 e pouco, né? 1600 e pouco é a vida dele. Ele começa no início, 1700 e pouco, ele começa a tradução. Professor, deixa eu dizer uma coisa. Então, a junção do Antigo Testamento se deu em que ano, assim, do Antigo? Sim, digamos assim, a canonização. Por volta do ano de número 250 depois de Cristo, o Antigo Testamento já era reconhecido por toda a igreja cristã como sendo canônico. Entendeu? Os 39 livros, tá bom? Os 39 livros do Antigo Testamento, tá bom? Já era reconhecido pela igreja cristã. Mas o tempo que foram juntados os 39. Hã? O tempo que já foram juntados, os 39 foram reunidos, assim. Esse é canônico, esse... Não, em 250, não. Já na época de Cristo, já a Bíblia hebraica, já traduzido para o grego aí, a partir da Septuaginta, já tinham muitas cópias rolando, tá bom? Cópia, quando eu digo, gente, eram livros que eram juntados, rolos e tal, que eram juntados em um lugar só. De que forma se deu a junção de todos esses? Isso aqui é mensagem de Deus, porque eu imagino que também deve ter outros escritos. Sim, mas eu estou falando, aqui, isso foi definido, 250 depois de Cristo, isso é data aproximada, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A igreja primitiva já aceitava todo o antigo, mas o novo ainda estava em debate. O novo ainda estava em debate ainda. O antigo, como a produção do antigo era mais... Então levou-se em conta, inclusive, os rabinos e tal, o pensamento dos judeus, levou-se em conta tudo isso. Aí aqui, mais ou menos em 250, o antigo já era considerado, então, e já tinha cópias do antigo, só do Antigo Testamento já tinha cópias, né? De toda. Porque antes os livros eram rolos, né? Rolos à parte. Agora, a partir do período cristão, passou-se a fazer, então, cópias de todos. Você tem cópias de livros antigos, assim, livros enormes, aquele negócio enorme, toda feita pelo copista ali, com um trabalho laborioso e tal. Imagine isso, não podia errar, não tinha lip fake, né? Tinha nada disso, imagina esse negócio todo. Tá bom? Aí, você vem então para o Novo Testamento, tá bom? E aí começou-se a, digamos, debater o Antigo Testamento, que já era debatido aqui. Aí se criou algumas regras. Tinha algumas regras. Por exemplo, olha só, o Antigo Testamento, quais as regras do Antigo? Para se considerar um livro do Antigo, digamos assim, inspirado, né? Entendeu? Inspirado. Tá bom? Jesus tinha que ter reconhecido. Jesus. Tá bom? Tinha que ter reconhecido, esse livro tinha que ter falado. E aí, como Jesus, ele engloba toda a Escritura, então a igreja já passou a dizer, bom, entendeu? Então, se Cristo reconheceu que as Escrituras é inspirada a palavra de Deus, então é inspirado, sim, o Antigo é inspirado. Porque Jesus chancelou, o próprio Deus que viveu entre nós, chancelou isso. Lembrando que na igreja desse período ainda tinha muito debate sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus foi um grande profeta, era um profeta? Foi meramente homem, mas um grande profeta? Ou Jesus foi somente Deus? Você tinha um grande debate sobre isso. Daí você tem dois momentos muito importantes nisso, que é no concílio de Nicéia 1, 325, que foi definido o credo de Atanásio. Vocês já ouviram falar no credo de Atanásio, né? Atanásio era um diácono na época e criou, então, digamos, elaborou o credo para definir a Trindade.
tá bom? Porque debatia-se, né, sobre a divindade ou não divindade de Cristo, se Cristo fazia parte, se não fazia parte, se o Espírito Santo fazia parte, se era Deus, se não era Deus, quem era e tal, se o Espírito Santo era apenas o poder de Deus e tal, se Jesus era Deus e tal, tinha todo esse debate. E aí, com o credo de Atanásio, né, com base em lógico bíblico, é muito bonito, você pode pesquisar aí o credo de Atanásio, você vai achar. Tá bom? Aí definiu-se como Cristo era 100% divino e 100% humano, ao mesmo tempo. Bom, aí vem a questão da humanidade de Cristo. Não, Cristo é 100% divino. O credo de Atanásio definiu, é 100% divino. Agora, e Cristo é então somente 100% divino? Aí então você tem no concílio de Nicéia II, se não me engano agora, ou é de Éfeso, 350 e poucos, né? Aonde definiu-se, criou-se o dogma de Maria, mãe de Deus. Mas não é Maria, mãe de Deus, do Deus eterno, incriado, que sempre existiu. É Maria, mãe do Deus homem. Para dizer então, para falar da humanidade de Cristo, então criou-se esse dogma de Maria, mãe de Deus, mãe do Deus que se fez carne. Então, Jesus era homem plenamente também, apesar de ser plenamente divino. Então você tinha muito esses debates. Por isso que o cânon bíblico ele demorou muito, por causa dos ensinos dos apóstolos, que entram toda essa questão. Aí vamos lá, entendeu? O que Jesus ensinou nos evangelhos, que já estava correndo os evangelhos, as cartas, mesmo que ainda não haviam unificado, mas já estava correndo tudo. E aí essa coisa toda era um problema. Imagina os debates na época. Hoje ainda tem muitas dificuldades, debates eram acalorados. Era acalorados, o negócio pegava fogo. Tá bom? E surgiu nesse período surgiu muitas heresias. Muitas heresias. Tá bom? Os movimentos como os epicureus, os estoicos entraram pelo meio, né? Entendeu? E foi um negócio e tal. Ô pastor, essas regras são do Antigo ou do Novo? Não, essas regras aqui é do Antigo, tá bom? Jesus tinha que reconhecer. Jesus tinha que reconhecer, tá bom? Jesus reconheceu, né? O Antigo, então, como a inspirada palavra de Deus, tá bom? Os apóstolos também, certo? Então, se Jesus reconheceu, os apóstolos também tinham que reconhecer. Daí nós, então, lemos aqueles vários textos. Jesus reconheceu e os apóstolos também reconheceram, tá bom? Agora, na questão do novo, isso aqui é do antigo, tá? Do antigo, esses dois aqui. Agora, na questão do novo, quais as regras? Bom, o autor viveu com Jesus? Então, Jesus é o meu tio ainda. Era uma das perguntas. Andou com Jesus? Esteve com Jesus? Aí você tinha o problema de Paulo. Você tinha também o problema de Lucas. Eles não andaram com Jesus. Certo? Marcos possivelmente. Marcos certamente foi um garoto quando Jesus estava entre nós. Então, ele era, entendeu? Certamente, por exemplo, Barnabé, que já era um convertido, andou com Jesus. Tá bom? Era irmão de Maria, que era mãe a irmã de Barnabé era mãe de Marcos. Marcos era sobrinho de Barnabé, tá bom? Então, certamente, digamos assim, Marcos andou, mas Lucas não andou. Então, não era só essa regra, mas tinha que olhar. Só que Paulo não andou, mas teve o que? Um encontro com Jesus. Lucas não andou, mas recebeu o que? Todas as informações de quem andou com ele. Ele não andou, mas andou com quem andou. Entendeu? Então essas coisas acabaram sendo levadas em conta também. Aí, tá bom? Em terceiro lugar, ou aliás, desculpe, em segundo lugar, entendeu? A mensagem. A mensagem. Deixa eu usar uma palavra melhor aqui. Uma palavra melhor. A mensagem. Que isso aqui era chamado de teste. Isso aqui era chamado de teste da verdade.
teste da verdade. Ou seja, era a régua. Vamos passar a régua aqui. Entendeu? A mensagem, ela é uníssona. Ou seja, a mensagem de um livro concorda com a mensagem do outro livro. A mensagem do outro concorda com a mensagem do outro. Quando a mensagem ela é uníssona, ou ela é divergente, Quando a mensagem ela é sinótica, boa, né? No caso dos livros sinóticos, né? Os 3 evangelhos, né? Que falam dos mesmos acontecimentos. No caso aqui, a mensagem é sinótica, ela existe convergência na mensagem, ou a mensagem é discordante? Você quer ver, por causa disso, você tem um problema no Novo Testamento, que foi a aceitação, além do livro de Apocalipse, por causa das figuras, como eu falei, mas a questão do livro de Judas. O livro de Judas. Porque o livro de Judas, quer ver? Vamos pegar 2 textos aqui no livro de Judas. Vamos lá. Judas só tem um capítulo, tá aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Tem 2 textos, mas eu vou me concentrar em um texto. Vamos lá. Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Quem lê para mim? Quem lê para mim? Judas, versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Isso é tradição entre os judeus. Você lembra? Moisés subiu no Monte Nebo, né, e não foi mais visto, né? Diz-se que lá Deus sepultou, Deuteronômio diz que Deus sepultou Moisés no Monte Nebo, né? Lembrando, isso é tradição. Por que é tradição? Porque ninguém viu Moisés ser sepultado. Moisés só desapareceu. Não viu mais o corpo de Moisés. Tá bom? Mas Moisés morreu. Versículo 1 do capítulo 1 de Josué. Josué, Moisés, é o próprio Deus. Moisés, meu servo, é morto. Passa você e esse povo, esse Jordão, e com o povo, e possui a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus disse que Moisés, meu servo Moisés é o quê? Morto. Mas aí na tradição judaica, diz que lá no Monte Nebo, quando Moisés morreu, daí Deus fazer desaparecer o corpo dele, porque Satanás queria pegar o corpo de Moisés, levar de volta para o arraial, para o povo. Satanás sabia que o povo ia fazer um ídolo, ia embalsamar Moisés, ia pegar Moisés, e certamente ele tem razão. Imagine o camarada que orou eles 40 anos, fez todos aqueles milagres, né? Tá bom? Aí na tradição hebraica diz que por isso que Deus sepultou Moisés de um lugar que ninguém sabe. Entendeu? Isso é tradição. Então Judas foi buscar, tá bom? Uma passagem na tradição. Mas lembre-se, nós não podemos criar, vocês já aprenderam isso com o Gustavo aqui, ou estão aprendendo, certamente já aprenderam essa parte. Não se cria uma doutrina por um versículo, certo? Você tem que ter base no contexto. Sim. Você não pode criar uma doutrina por um versículo. Então, nesse texto aqui, ele é isolado. Judas pega uma tradição, tá bom? Por causa de... onde a fumaça há fogo? Pode ter isso que é acontecido, gente. Estou dizendo que não aconteceu. Mas isso é tradição. Não tem escrito que fale. Era tradição, passou de geração, passou de boca a boca. Mas significa que foi feito. Mas o Espírito Santo não pode ter revelado a ele, não? Bom, pode, mas nós não temos base histórica para dizer. Prova nós não temos. Agora você quer ver outra coisa? Vamos lá, versículo 14. Versículo 14 e 15. Vamos lá. Estou indo em Judas, tá, gente? 14 e 15.
E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os vivos, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Amém? Então ele pega agora um suposto escrito de Enoque. E andou Enoque com Deus e foi trasladado e tal. Esse não tem base, porque esse livro não existe mais. Mas tem. Tá bom? Não, tem, mas não esse especificamente. Tem epístola e tal, mas não esse que fala disso. Agora, olha aqui a mensagem. A mensagem tem tudo a ver com a mensagem bíblica de uma maneira geral. Então não discorda da Bíblia de uma maneira geral. Mas para provar isso é para ver. Não, provar não vai provar não. Não, aprovar, não. Para aprovar, sim. Aí daí, gente, 300 anos. 300 anos, tá bom? Então, a mensagem, vou botar aqui, eu botei aqui, é convergente, vamos botar aqui, a mensagem é convergente? Ó, por que Macabeus não é considerado como inspirado pela igreja cristã? Principalmente segundo Macabeus, porque o primeiro Macabeus conta muito da história específica dos Macabeus, a revolta dos Macabeus contra os Seleucidas na época e tal, entendeu? O antigo Epifânio, né? A batalha, como eles venceram, né? Como eles dominaram, governaram a família asmodiana, né? O pai de Matatias, que era pai de Judas Macabeu, né? É chamado de Asmon. Daí, quando vocês veem ao período asmodiano, aí o período Macabeu, aí o período asmodiano, aí entendeu que é o mesmo período, né? Porque é chamado asmodianos, né? Então, porque segundo Macabeus, o segundo livro de Macabeus faz referência, por exemplo, a culto a mortos. Então, aí discorda da doutrina geral da Bíblia, amém? Discorda. Muita coisa, né? Discorda. Então, daí não é considerado inspirado. Não é considerado inspirado. Então, o autor viveu com Jesus, aí Lucas teve dificuldade? Teve. Marcos teve dificuldade? Teve. Mas foi sanada fácil exatamente porque os outros viveram, entendeu? Com Jesus, contaram a história para ele, ele viveu e tal, deu com eles. O caso de Marcos possivelmente conheceu Jesus quando era criança e tal. E aí, Paulo foi para o grande problema. A própria igreja, gente, a igreja de Corinto foi Paulo que fundou, mas tinha parte da igreja de Corinto que não aceitava o apostolado de Paulo. Era ou não era? Segunda de Coríntios, tem uma parte de Segunda de Coríntios que ele faz uma defesa enfática do apostolado dele. Por que parte da igreja de Corinto não aceitava? Era tão forte isso, a igreja de Corinto era tão dividida, que um grupo dizia assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Jesus. Aí você diz assim, então o que dizia que sou de Jesus está certo? Tá não, todo mundo está errado, está pior ainda. É aquela turma da igreja que diz eu só obedeço a Jesus. Não obedece aos líderes, né? E Deus coloca líderes na igreja para, entendeu? Governar a igreja. Então, a mensagem é convergente? Era convergente? Era uma outra questão que era levada em conta. Ou é discordante do restante? Se é discordante, não pode. Não tem. Isso conta aqui, discorda. Até aí, então, o livro de Atos já havia sido aprovado. Hã? Não. Aqui é o antigo. Não. O novo continua em debate. O novo continua em debate. O livro de Atos foi muito fácil, porque conta a história da igreja, né? Porque também ele fala também sobre a história de Paulo, do concílio, essas paradas, sim, para aceitá-lo dentro desse... Mas ali, no caso, foi uma discordância apenas entre duas pessoas e tal. Paulo Barnabé queria levar como Marcos. Não, no capítulo 15, o concílio de Jerusalém, fala... O concílio de Jerusalém? Aí Paulo está lá, até repreende Pedro. Sim, entendeu? Mas você vê assim, ele bem presente para... Sim, exatamente. Daí foi mais fácil, no caso, Paulo teve as suas dificuldades, mas não foi tão difícil. Porque se não fosse aceito ele, a gente perdeu muita coisa. Mas, Deus, aqui, gente,
Teve vários concílios, tá, gente? Teve vários concílios. Mas qual o concílio que definiu tudo? 397.